Oiê, tudo bem? Gente, curtam o meu vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações nessa mesma palavra, né? O inscreva-se ou inscrito, que vocês vão saber quando eu soltar mais vídeos no YouTube. Façam comentários e divulguem para crescer mais e mais e mais o canal, né? Gente, não se esqueçam, por favor, curtam, tem muitas visualizações e poucas curtidas. Eu vim aqui para falar, estou lavando roupa, não reparem, acontece aqui nessa área de serviço, porque é onde eu trabalho com as plantas. Vocês podem ver que tem bastante sol entrando, né? Sol filtrado da janela, porém continua quente aqui, tá? Tá bem quentinho. Então não deu certo para as orquídeas phalaenopsis esse ambiente, mas dá super certo para recuperar as minhas violetas. Então verifiquem sempre o ambiente onde vocês estão, tá? Cada cantinho do seu ambiente tem uma diferença de incidência solar, de umidade, de queda de chuva. Às vezes não chove naquele ponto, às vezes chove só um pouquinho, às vezes chove muito. Então tem também as estações do ano, a incidência solar muda a cada estação do ano. Saibam, conheçam, saibam do que elas precisam, as suas plantas, e o que elas precisam como nutrientes, substrato. Eu uso, no caso dessas aqui, vocês vão ver que é um substrato diferente, Carolina Soil. Eu germino, eu tirei as folhas, tá? As primeiras folhas eu acabei tirando, daí vai nascer galinho, mas ela tá super firme. Aiko, essa é a sua semente, ó. Essa daqui demorou, as sementes dessa leva entre até 2 semanas, levou, né? Eu germinei dia 23/2 de 2022, eu tirei todas as folhas, dá pra ver que essa daqui eu tirei antes, ó, nascendo aqui. Aqui também tá nascendo. Eu normalmente faria uma poda apical, eu cortaria bem aqui, tac, e selaria com cola. A cola eu vou ter que mostrar. Cola. Essa daqui seca em 1 minuto, tá? Eu uso Carolina Soil, no caso da germinação, eu ponho a sementinha no vaso desses. Aí quando fica duro até aqui, porque já cresceu demais, no caso dessa não, porque tá pra fora, então as raízes lá de dentro ainda não cresceram até estufar o vaso, vai demorar pra ela crescer. Mas quando, aqui eu já coloquei nesse, tá? Não devia ter colocado, mas ela tá bem, tá formando as perninhas, só que aqui, ó, é bom cuidado quando você coloca casca de ovo triturada, para ela tá bem como um pozinho e que ela seja absorvida para qualquer planta que você tiver substrato assim, tá? Para ela ser absorvida. Então, cada 1 mês não é indicado, tá? Você pode esperar bastante até sumir o substrato. Ó, aqui o que já tá na hora, por exemplo, de colocar mais os Mucorte 14, 14, 14 nesse substrato. Esse adubo aqui, ele vai durar no mínimo 3 meses, mas no caso das rosas do deserto, pode ser que dure mais para as maiores. As menores eu rego um pouco mais. E essa eu rego mais do que essas, por causa da proporção de substrato, gente. Por favor, hein? Verifiquem sempre se o substrato secou. Essa é uma planta que precisa de tempo para o substrato secar. E ela estoca, né, a água no Caudex. Porém, quanto menor, menos estoca, aí mais você vai regar. As sementes, você vai regar todos os dias, se precisar, porque o substrato tem que estar sempre úmido, tá? Mas quando ela começar a ficar maior, por exemplo, aqui tem bastante substrato, então eu acabo regando menos. Mas, por exemplo, quando ela começa a ficar maior, assim, ó, ela passa a estocar mais água. Então, ela pode começar a ter o substrato seco quando você rega de novo. O ambiente das rosas do deserto é seco e quente,
tá? Aí elas vão se desenvolver, que é uma maravilha. Então a semente, no meu caso, aqui em São Paulo, onde a temperatura mínima é de 3 graus e a máxima estourando de 31, 32 graus no verão, eu posso deixar em sol pleno. Porém, gente, o segredo de você germinar com sucesso as rosas do deserto e ter plantas resistentes contra pragas, bonitas, gordas, é você fornecer o ambiente adequado para elas, tá, gente? O ambiente adequado é essencial, não tem saída. Então, substrato, Carolina Soil, até mais ou menos esse tamanho, desse vaso, eu mudo para... Eu achei esse vaso cuia, eu gosto bastante, mas eu também tenho um outro vaso que é comprido. Vou pegar aqui. Gente, evitem excesso de adubo, ó, olha, saliniza, tá? Esse é o outro vaso que eu uso, mas enquanto eu tenho esse, eu uso esse, porque ele é mais baixinho, tá vendo? Aí o substrato seca mais rápido. O problema de vaso grande demais para planta é que daí não seca esse fundo e apodrece a raiz, tá? Eu uso no máximo de fundo assim até um 15 centímetros, tá vendo? Depois eu passo a usar vaso cuia, mas aquele cuia um pouco mais, né, mais fundo, não cuia muito fininho, um pouco mais alto, assim. Porque senão aí não tem espaço para ela crescer embaixo, eu vou ter que trocar de vaso logo. Outra coisa, vamos lá. Quando eu germino, eu coloco nesse. Quando cresce um pouco mais, já tá explodindo nesse vaso, um desse ou um desse. Aí o próximo vaso que eu vou usar, depois desse daqui, é um vaso 15. Gente, quando tiver explodindo no vaso, tá? Foi o caso desse aqui, né? Essa daqui eu replantei. Assistam o replantio de rosa do deserto jovem, né? Com adubação, também falo de adubação, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Aí depois eu começo com os vasos cuia, né? Por exemplo, o de 18, próximo vaso que eu uso é um de 18 de boca, né? Vaso cuia. Aí depois eu tenho um 23, que é um pouco maior, tá? E aí fica durante bastante tempo, tá? Nesses vasos. Quando é pequeno, cresce muito mais rápido comparado a quando elas são grandes. Mas quando você deixa elas crescerem, proporcionam tudo e não ficam ansiosos, acaba sentindo como se fosse rápido. Outra coisa, quando você faz a poda apical, é porque ela já tá grande, tá? Então ela tá grande assim, mais ou menos esse tamanho. Aí você faz a poda apical. Se você não faz a poda apical, dá flor mais rápido. Porém, quando você faz a poda apical, ela forma, olha isso, desde pequena ela já vai ter uma copa muito grande. Então você vai ter muitas flores quando ela vier a dar flores. Eu acho que ela vai dar flores no final da primavera, início do verão, gente. E agora a gente tá no início do inverno. Então eu prefiro assim, aí eu não tenho que ficar correndo atrás do tempo perdido, mas não é obrigatório, tá? Eu não quero correr atrás do tempo perdido porque não tem copa. Aí fica aquela planta estiolada, né? Aqueles galhos enormes, com uma flor aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui é buquê, eu quero muitas flores. Essa daqui, gente, é um orgulho. Essa daqui, eu gostaria de novo agradecer a Oroni por sementes que ela me mandou. Aqui, ó, eu cultivei já da maneira certa. Eu germinei essa dia 13 de novembro de 2021. Essa daqui foi a minha primeira tentativa de cultivo. Primeira vez que eu cultivei de semente. Eu germinei ela dia 31/10 de 2020. Gente, olha. 1 ano e 1 mês mais ou menos depois. Olha, essa daqui é 1 ano e 1 mês mais nova. E essa aqui, olha como tá, é a única que sobreviveu. Por quê, gente? Porque eu cultivei exatamente como quem me indicou,
rosas do deserto, o que usar, como fazer. E a pessoa mora no Mato Grosso, um lugar quente. Beijos, Apolônia Grade, agradeço, porque foi com você que eu aprendi muitas coisas sobre rosas do deserto. E na experiência adquirida com o plantio de sementes, obrigada Padre Sandoval por mandar suas sementes, mesmo elas não vingando, as próximas vingam, eu prometo. Com esse cultivo do Padre Sandoval e várias sementes que eu comprei da Polônia na época e não vingaram, o que aconteceu foi que eu errei, eu adaptei, porque eu aprendi. Carolina Soil nessas pequenas. Substrato Terra Nova aqui. Porém, eu vou começar a colocar em todas carvão triturado. Por quê? Porque apesar do Terra Nova ser o melhor para rosas do deserto, aqui na minha região, que é São Paulo, capital, não esquenta tanto quanto no norte, no nordeste do Brasil. E às vezes demora muito a secar o substrato, esse substrato mesmo no vaso adequado. O vaso adequado, qual é? Deixa eu terminar. Eu vou misturar com coisa de 1/3 do substrato, Terra Nova, vai ter carvão triturado. O vaso tem que ter tamanho adequado também para secar mais rápido o substrato. O tempo seco e quente, ou seco ensolarado, não precisa estar super quente, mas quente. Dá super certo, seca rápido, tá? No meu caso, como é uma região que esquenta menos, pode ter épocas de chuvas e daí cai a temperatura, fica úmido demais para ela, eu tenho podridões. No inverno, no final do outono, que teve frente fria, a gente teve essa situação quente, porém chuvoso, e no inverno aqui é mais seco, então parou, né? Mas o que aconteceu foi que eu comecei a ter plantas apodrecendo, gente. E não é legal, né? Eu não quero essa frustração toda. Então, quando você fornece também um local arejado, seca mais rápido. E o local arejado previne de pragas. Pragas como cochonilha. Cochonilha de raiz eu previno com naftalina a cada replantio. Como o replantio às vezes pode durar mais de um ano e o efeito dela dura coisa de um ano, você pode fazer um buraco no substrato e deixá-lo o mais fundo possível, porque você pode acabar replantando a cada 2 anos. O replantio anual seria ótimo, mas se você replantar a cada 2 anos, analise o substrato da sua planta. Por quê? Porque o substrato, com o tempo, ele vai se decompondo. E aí o que acontece é que ele fica muito compactado. Isso não é bom. Ela precisa de pedaços grandes na composição do substrato dela. Tanto que um dos componentes é o carvão triturado. E eu só vou colocar mais para deixar mais seco. Outro truque para deixar mais seco, você pode colocar uma camada de argila expandida no fundo do vaso. É só um toque para vocês conseguirem fazer com que o substrato seque mais rápido, mas não é obrigatório, tá? Adubação. A adubação começa desde a semente. Na semente, num vasinho pequeno, em qualquer situação, eu coloco ou superfosfato simples, só algumas bolinhas, quando é semente, bem pouquinho, em 2/3 do vaso, e daí ela acaba encontrando, ou uma camada, tá, que preencha o fundo do vaso, mas uma camada, espalhado, não é uma em cima da outra. Aí quando você preenche a superfície do vaso com 2/3 de substrato, você mistura no substrato o Fusion. É o que eu uso. Eu uso Fusion, que é de liberação lenta. Superfosfato simples já não é, você tem que misturar muito, porque senão ele compacta. E ajuda a aumentar o Cautex. Esse eu sempre coloco no replantio. Por isso que é excelente fazer replantio anual. Mas aí é mais velha, se você adubar, voltar a fazer o replantio a cada 2 anos também, tudo bem. Aí eu coloco o NPK, um furinho bem longe, na beirada do vaso, nas adultas, tá? Esse NPK, ele ajuda a
Mas bem pouquinho, gente, é pouquinho assim, você não saliniza o solo. Ele ajuda a aumentar a absorção dos nutrientes e com isso também a deixar a flor mais tempo, ela dura mais tempo, o tamanho também aumenta, mas isso já, o tamanho eu não ligo. E a cor fica mais intensa, não quer dizer que modifique a cor, ela só valoriza a cor, ela fica mais intensa. Outro adubo, Forte Rosas do Deserto. Até agora eu falei de manutenção, tá? Esse é o único que vai para floração. Esse daqui você usa uma vez por mês para não intoxicar a sua planta, já está ótimo. Mas se você estiver regando todo santo dia, a cada 15 dias no máximo, gente, isso é o máximo, a cada 15 dias. Aqui eu uso uma vez por mês, início de mês, para não me confundir. Outro que é de manutenção, previne contra pragas e você usa com maior frequência, leiam sempre as instruções, para matar as pragas quando você tem infestação. Eu uso para prevenir, deixar elas mais fortes contra pragas a cada 15 dias. Então, Rosa do Deserto, adubação, floração, enxofre, outro adubo de rega também e depois enxofre de novo. Qual é esse outro adubo do qual eu falei que eu uso uma vez por mês? Vitamina B, também é manutenção. A vitamina B líquida é mais fácil, eu coloco 10 gotas ou 1 ml por litro. Eu posso ver aqui o ml, ó. 1 ml. Vai até aqui. Se eu quero usar só meio litro, aqui, tá? Ajuda na recuperação de plantas em geral, quando elas estão desidratadas, quando elas também chegaram de viagem, né, por exemplo, estão desidratadas, para formação de novos galhos e de raízes. O melaço, ele ajuda a intensificar a absorção, tá? É bom também, só uma vez por mês. Se você for usar o Vitagold mais vezes para poder ajudar a hidratar, só uma vez com melaço, uma vez por mês. Aqui, se você usar mais vezes, vai focar mais na hidratação, né? Porque, por exemplo, quando ela tá muito desidratada, não regue em excesso, porque pode ser podridão por excesso de rega, hein, gente? Por favor, verifiquem a situação. Se tem podridão, vocês vão ter que diminuir a rega, por incrível que pareça, porque senão vai continuar apodrecendo. Tem que fazer replantio, colocar canela para não infeccionar. Infeccionar, eu falo assim mesmo, mas é apodrecer ou criar fungo, na verdade. Canela em pó nas raízes, manda ver quando você faz replantio e machuca a raiz. Então bora lá. Agora a adubação eu já falei. Porém, esse aqui, que é o Osmocote 14, que também é de manutenção, eu vou colocar a partir do segundo ou terceiro par de folhas, as primeiras folhas que nascem, nas rosas do deserto. A partir do segundo ou terceiro par de folha, você pode colocar só algumas bolinhas, algumas, gente, algumas mesmo, tá? Pouquíssimas. Coisa de, não sei, 2, 3 bolinhas a cada par de folhas. Eu coloco, tá, gente? Aqui eu não tenho clima quente o ano inteiro, tem as 4 estações do ano bem definidas, então eu tenho que oferecer um pouco mais de Osmocote, por exemplo. Eu dou o ano inteiro Osmocote e no substrato o superfosfato simples ou Fusion, tá? Isso é o ano inteiro, porque quando ela entra em dormência, eu já coloquei esse, porque ele dura pelo menos 3 meses, vai durar mais numa rosa do deserto, porque se rega menos aqui, mas quando se rega mais, vai durar só 3 meses. Então, o que acontece? Eu uso isso o ano inteiro. Aí, quando ela está com todas as folhinhas, começou a cair assim por causa do frio, fica pelada, ela entrou em dormência, tá? Começaram a nascer as folhas de novo, ela tá acordando. Então, daí você volta a adubar pra floração, NPK, que é para estimular o tamanho, a durabilidade, a cor da floração.
E uma coisa que eu sempre verifico, que é o que tem mais aqui no apartamento, quando fica mais úmido o ar, sabe? Especialmente quando aí esquenta e tá úmido, o que acontece? Dá pulgão ou cochonilha. Cochonilha tem mais. Cochonilha de raiz eu previno com a naftalina. A cochonilha é branquinha, é um bichinho que vai dando aqui, especialmente nas novinhas aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem folha nova e também botãozinho. Então, aqui pode dar cochonilha, mas essa daqui, que tá cheia de enxofre, ela é forte. Porém, outra coisa, gente, eu não adubei o suficiente essa daqui na primeira vez que eu germinei. Por quê? Porque me foi orientado a não colocar nada no substrato quando ela é pequenininha, tá? Pra ela ficar só no substrato Carolina Soil e só passar adubada aí no caso com o Osmocote 14, 14, 14, com aqueles pares de folha, e só depois, quando elas têm no primeiro replantio para vaso maior assim, você começa a adubar com o restante. Porém, gente, aqui não é o suficiente, porque aqui tem as 4 estações bem definidas, elas entram em dormência, eu tenho que botar elas para dentro quando tá mais frio, porque elas não gostam do frio. Então, quando esquenta bem de dia, como pode acontecer em lugares quentes, que é o que elas gostam, esfriar à noite e esquentar de dia, ok, elas ficam fora. Se fica coisa de 3, 4, 5 graus de noite e no máximo 11 graus, 12 graus de dia, eu ponho para dentro de casa, um lugar arejado e com sol. Essa daqui não recebeu a adubação que eu descrevi agora. Então, o que aconteceu? Eu nunca tinha visto, porque é mais fácil exagerar na adubação. Começaram a aparecer umas folhinhas com bolinhas, verde mais claro. Aí eu fui descobrir o que é isso, vou procurar o que é isso, né? Falta de nutrientes. Por quê? Porque aqui demora mais a ter que trocar de vaso. Então, a adubação que teria que já ter começado antes, ela demora a começar. Então, é claro que depois cresceram novas folhas, aqui são folhas novas, porque caíram as outras por causa da queda de temperatura que teve no outono, aí voltaram a crescer. Então, assim, gente, é importante vocês conhecerem o clima de vocês. Se é quente o ano inteiro, ok, vai crescer rápido. Com 8 meses as suas plantas vão estar dando flores. Não é o meu caso, tá? Aqui eu tenho essas aqui que devem me dar flor coisa de 1 ano depois, as mais precoces, tá? 1 ano depois da germinação. Pode ser 1 ano e meio, tá? A melhor época para germinar, segunda metade da primavera. Começa a esquentar, dá para deixar no sol pleno. No meu caso, em que não torra, eu deixo no sol pleno. Esse foi outro segredo, além da adubação, para isso. Sol pleno sempre, tá? Aí ela começou a crescer, foi adaptando com as mudanças climáticas daqui e ela ficou forte, grande e forte a tempo do inverno. Olha o tamanho dela agora para enfrentar o inverno. Ó, aqui já é mais arriscado, tá? Ó, eu germinei essa dia 23 de fevereiro, já é mais pro final do verão. E ela ainda demorou a germinar. Como é que eu sei que tá regada ainda? Fica uma marquinha, ó, tá vendo? Tem uma linha aqui, mais escura. Então isso quer dizer que ela tá molhada, tá? Não precisa regar. E o substrato, verifique se o substrato que ele esteja bem seco. E olhem sempre as suas folhas para ver se tem alguma praga. Elas ficam mais fortes se vocês fazem elas crescerem no melhor ambiente possível. Arejado, vaso adequado, substrato super drenante adequado, próprio para rosas do deserto, adubação necessária que eu já descrevi, rega sim, quando no inverno e tá frio, por favor, de manhã. Quando tá quente, no final do dia,
você ajuda a planta a absorver mais a água por mais tempo, não seca tão rápido, né? E quando você usar alguma coisa para matar a praga, por favor, sem pôr no sol. Eu vou dar uma última ideia aqui para vocês, o que fazer, por exemplo, quando tem cochonilha. Não põe no sol depois, por favor. Eu borrifo água oxigenada em cima, embaixo, em tudo, todos os galhos e... Tá? Daí você vai ouvir... Deixa agindo por um tempo. Deixa, pode deixar lá, sei lá, 1 hora, 2 horas. Depois você borrifa com água do mesmo jeito, tudo. Eu prefiro fazer isso de manhã, tá? E já tirar e já devolver no sol, já com a praga eliminada, tá? O que que acontece quando você faz isso aqui? Ela simplesmente não consegue mais se movimentar. É como se você quebrasse os ossinhos que ela não tem. Isso aqui não é um animal. É um inseto, daí mata, tá bom? E façam isso a 2 aplicações, no máximo 3, já matou tudo, mas fiquem de olho, a reprodução é rápida, então depois de 3 dias, reaplicar, depois de 5 dias, reaplicar e fique de olho para ver se você precisa fazer de novo. A adubação adequada vai te fazer não precisar fazer isso muitas vezes. Beijos! Tchau!